Não está manifestando o demônio na igreja? O altar tem fogo estranho. O povo não tem ideia do que é o mundo espiritual. A verdade é, a igreja, na maioria, está aguada nos seus ensinos. Está muito diluído o ensino, está muito aguado. Não tem substância mais. O demônio não manifesta mais hoje em dia. Os demônios não manifestam por quê? Você vai numa igreja que não manifesta demônio, fica nessa igreja não. Deixa eu te falar, todo mundo aí que está entrando, novos convertidos, todo mundo está chegando com demônio. Se não está manifestando, o demônio está muito confortável nessa igreja. Igreja que não manifesta demônio. Não é sinal de que o povo é liberto, é sinal de que o poder de Deus não é suficiente, a santidade no altar não existe. Tem sujeira nesse altar. Não está manifestando o demônio na igreja? O altar tem fogo estranho. Simples assim, começa a purificar o altar, começa a limpar para você ver se não vai manifestar, porque o bicho não aguenta, quando vem santidade ele não aguenta. O diabo não tem medo de talento, não tem medo de quem canta bem, de toca bem, de música bonita, bem tocada, de mídia bonita, de igreja bonita rica com cara de reformada. O diabo não tem medo de nada disso, ele tem medo da santidade, porque a santidade é a principal característica da personalidade, da identidade de Jesus. Por isso que diante do trono, os anjos em Apocalipse declara que eles dizem o quê? Santo, santo, santo. Essa é a principal característica de Deus. Ser santo é ter o caráter de Cristo impresso em você. O diabo tem pavor do caráter de Cristo. O que faz manifestar demônio na igreja? Um monte de gente santa. Um altar santo. Um ministério de louvor que o povo é santo. Vê se o povo está tendo critério. Bota como pra tocar? Porque toca bem, porque canta bem, porque é bonitinho. Ah, você tá fazendo sexo escondido? Então nem aí, ninguém tá controlando. Você só administra o que você controla. Pastores não querem mais controlar. Porque não quer perder a ovelha que toca bem, que engaja, que canta bem. Acabamos de assistir esse vídeo de Sarah Shiva, onde ela enfatiza que a igreja que não tiver manifestação de demônio, nesta igreja não é bom você ir lá. Porque se não tem manifestação de demônio é porque não tem ninguém em santidade. Eu achei que era o contrário. Eu achei que uma igreja ela santa, todo mundo ali em santidade, o que haveria ali era o derramamento da glória de Deus. Mas segundo Sarah Shiva, se o povo tiver em santidade, aí tem a influência de demônios. Tem que ter manifestação de demônio para se saber que a glória de Deus está naquele lugar. É interessante, porque a gente vai ver que quando nosso Senhor Jesus Cristo ele vai para a porta daquela cidade que ressuscita aquele menino, não houve manifestação de demônio. Por que não houve? Porque estava a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mais ali maciça. As Escrituras Sagradas, ela é muito eficaz no que ela mostra e afirma. Não que quando o Senhor Jesus Cristo está em um canto, não se tem manifestação, às vezes tem sim. A gente vai ver que quando o nosso Senhor chega em Gadara, houve a manifestação naquele homem que estava entre os sepulcros, aonde ele corre, se prostra aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de pedir que Jesus não mandasse que ele ir para o inferno, sim que entrasse em uma manada de porcos que estava ali. Eles entraram nos porcos e se jogaram no mar. Amados, não é toda vez que tem a manifestação do Espírito Santo de Deus que se tem demônios. Não pode de jeito nenhum. A gente vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, sem contestação nenhuma. Então jamais se pode se dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo
Assim é mesmo que dizer que Jesus e demônio andam juntos. Porque onde Jesus está, tem que ter demônio. Eu já acho o seguinte, que quando a manifestação do Espírito Santo, a glória de Deus, sim, ela desce e desce com muito poder. Olha só, quando vamos falar aqui coisas que, ora, tem manifestação de demônios, e horas há a presença de Deus e não há manifestação de demônio. Eu não posso jamais dizer que os irmãos só podem ir para uma igreja se tiver manifestação de demônio porque Jesus Cristo está lá. Não, meus irmãos. A gente vai ver que há sim manifestação de demônios claramente, sorrateiramente, e ninguém nem percebe. Demônio não precisa se manifestar para dizer: eu estou aqui, vou fazer aquela bagunça terrível no meio do povo de Deus, eu quero chamar a atenção para mim. Não. Nunca ele vai chegar a dizer: eu estou aqui e vou fazer zoada. De jeito nenhum. Esse tipo de manifestação se vê em igreja neopentecostal, aonde não só há a manifestação dele, né, aquele povo tudo pulando, correndo, saltando. Para muitos hoje só tem a presença de Deus se tiver o povo pulando, rodopiando, gritando e correndo, fazendo aquele reteté mesmo, pulando e gritando. Só serve para isso. Quando o nosso Senhor chega naquele tanque onde está aquela mulher, ele diz uma coisa muito interessante, que nem aqui, nem em Jerusalém, que se pode adorar a Deus. Mas todo aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, está adorando a Deus. Não quer dizer que tem que pular, tem que correr, para realmente se haver uma manifestação do Espírito Santo. No livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 11, uma mulher possessa de um demônio, Aquela mulher ela já estava há 18 anos encurvada, e na sinagoga existia uma dezena de sacerdotes. E aquele espírito imundo que estava naquela mulher, qual ela estava encurvada, por 18 anos, oprimiu aquela mulher, e aquela mulher passava no meio deles todos os sábados. Mas um certo dia, um dia de sábado, Jesus Cristo vai a essa sinagoga, e assim que chega, ele vê que aquela mulher está endemoniada, expulsa aquele demônio e cura aquela mulher. Não precisou aquele espírito sair pulando, gritando, mostrar para todo mundo que estava ali no meio. Não. Sabiamente, Jesus Cristo chega e expulsa aquele demônio. Aí você vai ver que nem toda vez se tem a manifestação de Satanás para que todo mundo venha saber que a glória de Deus foi efetuada ali naquele lugar, naquele santuário. Não precisa. Não podemos dar ênfase ao inimigo, mas de maneira nenhuma. Sarah Shiva até diz que quando um novo crente ele aceita Jesus, que vem para a igreja, ele vem endemoniado. Ele não foi liberto. Mas Jesus diz que ele liberta. A palavra diz o seguinte, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Ora, se a palavra diz que ele está livre, mas pessoas estão indo para os podcasts dizer que não. Está dizendo que quando o novo crente vem para a igreja, vem cheio de demônio. Olha, a libertação que é imediata. Então não posso afirmar aqui que todos os novos convertidos
fica cheio de demônio. Não posso afirmar uma coisa dessa. Seria grosseria demais de minha parte e da parte de quem também está afirmando isso. Não pode acontecer. Nós temos que prestar atenção no que está escrito. Eu não posso deixar que a minha opinião vá além das Escrituras. Eu não posso. Eu tenho que fazer uma homilética da palavra para realmente ver se realmente é aquilo que a palavra está dizendo. Mas eu tenho que ver isso dentro da própria Bíblia. Eu não posso achar que está certo. Eu não posso achar que está certo. Eu penso que é desse jeito que está assim escrito. Não, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que olhar texto, contexto, eu tenho que ir nos históricos, eu tenho que ver se realmente é assim que aquela palavra está querendo me dizer. A gente vai ver que em Mateus capítulo 4, versículo 7, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, o nosso Deus, Ele é Deus tanto do mal, como também tanto do bem. Se houver manifestação de demônios dentro da igreja, é porque houve permissão de Deus para que assim acontecesse. A Bíblia diz que os nossos profetas hoje estão loucos, profetizam aquilo que o coração manda, o que a boca realmente quer falar, fala e nem examina mais as Escrituras. Isso é uma falha muito grande nossa. Se a gente for olhar para Mateus 8, 29, onde fala que o endemoniado ele rogou para Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viesse nos atormentar agora? Pronto, nessa parte aqui a gente podemos dizer que teve a manifestação dos demônios por conta da glória de Deus. Podemos afirmar isso? O inimigo ele ficou atônito, ficou louco, ao ponto de gritar. E olhe que era legião, era muitos demônios no corpo daquele homem. Mas se a gente for olhar, como eu já falei outrora, não era dentro de uma igreja isso aqui. Essa manifestação desse demônio aqui não era dentro de uma igreja, e sim em um cemitério. Tem manifestação de demônios hoje com cantores que vão cantar em carnaval. Isso aí você não pode dizer que é de Deus, porque a palavra em 1 João diz o seguinte, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a gente vai ver aqui agora uma cantora ganhando 200 mil reais, Aline Barros, para cantar em um carnaval. Isso é manifestação de quê? Certamente é de demônio. A gente vai ver também que Cassiane, ela foi convidada a abrir o São João em Caruaru por 220 mil reais. E logo a gente vai ver que esse procedimento cristão não condiz com a palavra de Deus. Isso é uma atitude completamente humana. Não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. E com dinheiro. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, você pode ir na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e você vai ver que Jesus Cristo disse que não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer a outro. Quem é esse outro Senhor, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo? A riqueza. Isso mesmo. Ou você serve a riqueza, ou você serve a Jesus. Aí eu deixo para que os irmãos façam a reflexão e veja se a atitude dessas duas cantoras
se elas estavam glorificando a Deus ou se estava glorificando a demônio. Vocês vão ver que não foi dentro de uma igreja a manifestação do maligno, não foi. Lá o povo estava pulando, correndo, bebendo, usando coisas ilícitas, com certeza que Carnaval e São João, o que dá é isso mesmo. Claro que tem pessoas que vão ali brincar e não praticam esse tipo de coisa. Não vou radicalizar aqui de maneira nenhuma. Mas a atitude delas foi unicamente pelo dinheiro e não a adorar ao nosso Deus. Entendeu? Que não é toda vez que há uma manifestação maligna, não precisa nem ter cristão perto. Nesses dois acontecimentos aqui, as duas estavam cantando, servindo a riqueza. Porque eu lhe digo logo de princípio que não era por necessidade. Não fizeram isso porque estavam precisando. Todo o Brasil conhece as duas muito bem, muito bem. E no meio evangélico principalmente. E sabemos que estão já, graças a Deus, bem abastados de dinheiro. Então eles não precisavam de cantar, de abrir show. Eu estou falando das duas, mas é claro que existem muitas outras. E precisam você ver as entradas como é. É do mesmo jeito do mundo. Do mesmo jeito. Não é diferente. Aí sim é uma manifestação maligna. Sorrateiramente. Sem ninguém ver diabo se manifestando, pulando, se encurvando. Não precisou. A atitude, né, leva claramente para que todo mundo veja o que é adorar a Deus e o que é adorar o mundo, adorar a riqueza do mundo. Mas vamos para frente. Se a gente for ler no livro Isaías 45, 7, você vai ver o nosso Deus afirmando a glória dele e o que ele pode fazer, de quem ele é dono, o que é que ele faz. Olha o que o Senhor faz, o que ele disse que ele pode fazer. Eu formo a luz e crio as trevas. Entendeu? Faço a paz e crio o mal. Pronto. Ponto. Aí você vai ver que o nosso Deus, dele, é o mal e é o bem, onde ele pode deixar se manifestar, aonde ele bem quiser, a hora que ele quer. Aí, muitas das vezes, o crente, ele toma uma decisão e em sua decisão ele pratica o mal. Não é porque Deus, ele cria o mal, que você tem que fazer o mal. Que você tem que agir como se fosse um ímpio. Onde tem festa mundana, você está no meio. Imediatamente você fez uma besteira tão grande, porque o que vai de pessoas se afastar da presença do Senhor por causa deste mal que você cometeu é um absurdo. Aí você vai dizer, não, mas Deus ele fez o mal, mas ele não mandou você fazer o mal. Não, é dele mesmo, pertence a ele, só a ele. Se você olhar em Isaías 45, 6, você vai ver também que ele diz assim, olha, além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Esse tipo de comportamento cabe só a Deus. A hora que ele quiser, ele determina. Ele chegou para Saul e disse, Saul, desça até aquela cidade e fere ali os homens, as mulheres, as crianças e até as criancinhas de peito. E tudo que tiver lá, o boi, a galinha, mata tudo. Pronto, isso aí é um mal da parte de Deus. Mas ele pode fazer porque ele é Deus.
ele determinou. Os amalequitas tinham se levantado contra o povo dele. Ele ia se levantar com mão beijada contra esse povo? Não ia. Pronto, foi um agir que, se a gente olhar com ótica humana, foi mal da parte de Deus, mas ele determinou. Não é você tomar uma atitude e dizer assim, isso aqui que eu estou fazendo é o mal porque eu quero. Você não pode fazer o mal. E se a gente olhar o que tem de pregadores que estão aí profetizando loucura e dizendo que é Deus que está fazendo, aí você vai dizer, não pode ser Deus. A Bíblia diz já no livro de Isaías que Deus permitiu que os profetas profetizassem loucamente. Mas sabe por quê? Porque estavam pecando diante do Senhor, estavam profetizando segundo o seu coração, a sua vontade. Como o povo está fazendo hoje, dizendo, não, Deus está no meio. Aí está a diferença da manifestação do mal e da sua própria vontade, atitude sua, do seu coração, enganosamente. O que tem de pastor e pregador pregando que é mal, mentindo no púlpito, praticando injustiça, coisas absurdas, mas ainda assim ficam dizendo que é Deus que está fazendo, praticando o mal. Aí o inimigo se apossa e se manifesta. Não tem para onde. Ultimamente agora mesmo, um pastor agora aí está sendo acusado, e todo mundo sabe, de Santa Catarina, todo mundo sabe, está na internet, está aqui, todo mundo está vendo, está no nosso meio. Traiu a mulher, comprou um carro caríssimo para outra mulher que ele arrumou, outra mulher não, que ele vivia com a mulher dele, e arrumou uma outra mulher, uma amante, tirou o dinheiro da igreja e comprou carro para amante. Estou falando porque está sendo comentado em nosso meio. Pronto, um homem desse, na igreja dele, tem manifestações malignas, o povo roda, pula, grita, faz um monte de coisa. Como eu já falei, um reteté fazia ali. Mas ele não está em pecado? Por que está tendo essas manifestações na igreja que ele é pastor presidente, o pastor que está dirigindo a igreja? Segundo Sarashiva, era para não ter manifestação do mal nessa igreja. Porque o pastor está no mal também, e o mal com o mal não se manifesta. Até porque o nosso Senhor disse que uma casa não se levanta contra si próprio, porque essa casa não prospera. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O inimigo, ele não pede licença. E nem tampouco ele precisa se manifestar para dizer que é ele que está agindo. O que está havendo mesmo hoje são muita emocionalidade. São pessoas emocionadas ao extremo, pulando, correndo, gritando, às vezes falando línguas que é de si próprio, não do Espírito Santo. Outros nem está passando longe, mas pela euforia do culto, pelo movimento que está sendo feito, as luzes passando, aquelas músicas, né, motivacional que leva você a ficar emocionado, chorando. Isso não quer dizer também que Deus está no meio. A mesma coisa é onde está uma reunião cristã e ninguém ali fala em mistério, todo mundo sério. Aí você vai dizer, fui numa reunião hoje, onde os irmãos tudo sério, ninguém ali falou em língua, a palavra de Deus. Mas você vai olhar a vida da pessoa que está dirigindo aquele culto, aquele ministério, está uma bagunça. Se a vida dele está totalmente fora da palavra, como é que eu posso dizer que está tendo a manifestação do Espírito Santo na vida deste varão? E a igreja que ele toma conta é aquele pula-pula. A gente viu um dia desse que teve uma irmã que pegou uma outra dentro da igreja e deu uma surra. Derrubou a criança, bateu na cara do pastor.
E lá tem manifestação, todo mundo fica gritando, pulando, tá, expulsam o demônio. Mas o pastor também está com falha. Eu acho que é mais fácil realmente existir manifestação de demônio quando se o pecado no meio está entronizado. E outra coisa, não precisa também, para que o inimigo venha se manifestar, o crente esteja em pecado. Não, Jó não estava em pecado. Jó, homem íntegro, recebeu testemunho diretamente de Deus. Mesmo assim, o inimigo tocou nele ao ponto de ele ficar canceroso. Chegou a perder os seus filhos. Tudo que ele tinha, o inimigo passou queimando tudo, quebrou tudo, arrancou tudo o que ele tinha. Só não tirou a vida porque Deus não permitiu. Agora me diga uma coisa, de quem foi a permissão do inimigo para tocar em Jó? Foi de Deus. A permissão foi de Deus. Mas por que Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó? Deus conhecia o coração de Jó, o inimigo não. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, para ele saber que existe homem sincero e reto diante de Deus. Se a gente tivesse hoje pelo menos uns 10 pastores aí como Jó, seria muito bom. Mas mesmo assim, o inimigo tocou em Jó. Entendeu? Então, Sara Shiva, o agir de Deus, a autoridade dele, é quem determina se há manifestação do inimigo. Porque de Deus é a luz e de Deus é as trevas. Aí vocês podem dizer para mim agora, mas irmão, se eu quer dizer que Deus também é Deus de Satanás, não sou eu que estou dizendo. Mateus é quem diz isto. Em Mateus 4,7, fica claro que é Jesus que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E ali, naquele momento, só estava Jesus e Satanás. Então, queridos, nesse vídeo aqui, eu quero deixar claro para vocês que a manifestação do Espírito Santo traz alegria, traz paz e não adoração a demônio. Não. Se você adora o Espírito Santo e exalta o nome do nosso Deus, certamente naquela igreja, naquele lugar, está a ação do Espírito Santo e eu vos convido, sim, congregue nesta igreja, porque tem a unção de Deus e o poder de Deus, queridos, mas esta aí é uma reflexão onde eu peço que os irmãos tirem as suas conclusões e respondem nos comentários em nome de Jesus e até o próximo vídeo.